também com imagem. E vamos falar agora da produção industrial. O IBGE divulgou o balanço hoje, avanço de 1,1% da produção no mês de outubro. Foram 6 meses de alta, com isso acumulou um avanço, um aumento da produção de 39%, compensou a perda que houve na fase pior da pandemia, que foi de 27%. Mas o setor industrial ainda acumula no ano uma queda de 6,3%, em 12 meses 5,6%. Vamos falar sobre isso com o Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Rafael, a gente vê uma desaceleração do ritmo de retomada do setor industrial, inclusive o mercado financeiro sempre faz aquelas projeções e prevê um pouco mais, um avanço talvez de 1,6%. E a gente percebe que alguns segmentos tiveram variação negativa, como é o caso de produtos alimentícios, não é? Pois é, foi um resultado, no mês de outubro teve um resultado aí um pouco díspare, né? Pelo menos 42% do ramo industrial, do setor industrial, ficou no negativo, né? O que não é desprezível, é a menor parte, mas não é negligenciável, né? E aí a gente tem setores bastante importantes para a indústria, como o setor alimentício, mas também bebidas, os setores de higiene e limpeza, são ramos da indústria classificados como semi-não duráveis, que no seu agregado também ficou no vermelho, que estão muito vinculados ao consumo do dia a dia das famílias, né? E pode ser que esse resultado já reflita, né, o início da redução do auxílio emergencial de R$600 para R$300, né? Que esse foi um instrumento, né, foi das alavancas da recuperação industrial já a partir de maio. A gente vê, inclusive, uma certa reclamação do comércio com essa queda do movimento. Não é à toa que o governo tem uma preocupação muito grande no momento em que acabar esse auxílio, né, Rafael? Pois é, esse é um dos elementos de incerteza para o próximo ano, para o final desse ano e para o próximo ano, né? Porque a gente sabe que, enfim, a crise, embora tenha se amenizado bastante, tanto, principalmente do ponto de vista econômico, né, embora haja aí alguns indícios do ponto de vista epidemiológico, que em algumas regiões pode ser que tenha uma piora nessa virada de ano, o quadro se amenizou, né? Mas a gente não acabou a crise ainda. Não é? Tanto é que é isso, 42% dos ramos da indústria também estão em patamares de produção inferiores ao pré-crise, né? Ou seja, inferiores ao que estavam em fevereiro 20. Né? Então é uma recuperação que vem ter uma boa sequência, né? Já são 6 meses de crescimento, mas ela ainda é parcial, né? Ou seja, ela ainda é incompleta porque tem setores que ainda estão no vermelho, e ela é incompleta porque já existe alguns sinais de perda de ritmo, né? E isso enfim, é um fator preocupante porque tem esses elementos adicionais de incerteza para a próxima etapa de dinamismo, que é que perfil de crescimento a gente vai ter daqui para frente, né? A questão do auxílio emergencial é um deles, né? Mas tem outros fatores, como uma pressão inflacionária agora na virada do ano, né? Outras medidas emergenciais também, não só do auxílio às famílias, mas também a gente não sabe como vai ficar o ano que vem, né? Então tem um conjunto de fatores aí que ainda introjetam alguma incerteza nessa virada de ano, e que faz com que esse resultado um pouco mais fraco agora em outubro acenda aí uma luz amarela. E na questão de sinais, nós tivemos também a Fenabrave anunciando uma queda da venda de veículos de 7,12% no mês de novembro, com base nos emplacamentos. Não é? Então seria uma perda de ritmo que pode até influenciar também a produção industrial por causa de vendas num ritmo mais lento também. Bens de consumo duráveis, por exemplo, teve uma desaceleração muito forte agora em outubro, né? Veículos faz parte ali de bens de consumo durável na estatística do IBGE, né? Vinha crescendo nos 2 meses anteriores, algo como 9%, né, na margem, e caiu para 1,4%, ou seja, uma desaceleração bastante forte. Embora tenha ficado no positivo, teve uma perda de ritmo muito forte, né? Agora, de modo geral, era esperado que tivesse alguma acomodação do ritmo de crescimento e que as bases de comparação vão ficando mais robustas, né? E você vai tendo taxas mais modestas, né? Mas o crescimento de 1% é relativamente baixo e quando a gente olha, né, o perfil disso do ponto de vista setorial, com bens intermediários, que no fundo é o centro do sistema industrial, que é quem produz insumo para todos os demais setores
que não conseguiu crescer em outubro, né, variou menos 0,2%, e bens de consumo semi-não-duráveis, que também é importante para o setor como um todo, caindo 0,1%, né, ou seja, negativo, mas muito perto da estabilidade. Esse perfil de relativa disseminação de variações negativas e metade dos grandes setores, dos macro setores, não conseguindo crescer, realmente é um ponto aí a chamar atenção, que desperta aí um pouco de apreensão, principalmente devido a esses fatores de incerteza que ainda estão a serem que a gente ainda tem que superá-los, né? Uma questão do auxílio emergencial, uma questão do ajuste, o desajuste fiscal que a gente ainda tem que equacionar na virada do ano, né? Pressões inflacionárias, enfim, tem um conjunto de fatores que ainda introjeta muita incerteza e que no fundo pode, né, tirar força, né, dessa recuperação industrial e voltar a um padrão de crescimento aí muito frágil, muito fraco, insuficiente para recompor a crise inteira, né? Porque a gente não pode perder de vista que o setor industrial ainda não recobrou, né, tudo que perdeu na crise de 2015 e 2016. Né? Então, como a gente acumulou crises, né, vamos dizer, cobrir o rombo da Covid de março a abril é só o início do processo todo, né? Exatamente. E a gente percebe que mesmo tendo compensado a queda que houve por causa da pandemia, no começo da pandemia, o setor industrial no ano está com saldo negativo. Então, no começo do ano, o setor já não vinha muito bem. No ano passado já não veio muito bem, né? Por alguns fatores importantes, como piora da crise econômica na Argentina, problemas no ramo extrativo. Mas 2019 já não foi um ano de crescimento para a indústria, né? Quando a gente olha pela produção industrial, né? De estagnação na indústria de transformação, de declínio na indústria extrativa, né? Então 2020 também já vem um ano muito pior, evidentemente, né? Muito excepcional, mas que também já se insere num contexto, numa trajetória de desaceleração na geral, que marcou 2018 e principalmente 2019. Né? Então, vamos dizer assim, cobrir o buraco, esse choque, eu prefiro chamar de choque da Covid, que a crise da Covid a gente ainda passa por ela, né? Porque ela tem desdobramentos não só no nível de atividade da indústria, do restante da economia, mas também transformações mais estruturais do setor, nacional e internacionalmente, enfim, fatores que a gente ainda está testemunhando enquanto eles vão ocorrendo, né? Mas o choque inicial, né, de março a abril, é só o início desse processo todo de restauração, revigoração da indústria brasileira. Agora, Rafael, dá para antecipar o que vem amanhã no PIB, em particular para o setor industrial brasileiro, que a gente vê que a indústria perdeu muito de espaço no PIB, o agronegócio é o que tem se sustentado mais, inclusive conseguiu passar o começo da pandemia com um resultado positivo, foi o único que não teve uma retração, não é? Mas o que você acha que a gente pode esperar amanhã do PIB? Não, para a indústria acho que é um resultado positivo, né? Inclusive porque a comparação é muito ruim, né? Ou seja, o segundo trimestre foi muito ruim. Então eu acho que é um dado positivo. Eu me preocupo menos com essa saída do buraco, me preocupo mais com o perfil, as características da fase posterior, ou seja, o que é que vem depois de liquidado esse problema, esse choque inicial da Covid, né? Porque o que a gente não pode é retomar aquele padrão de crescimento muito baixo e muito irregular que a gente teve entre 2017 e 2020. Esse é o problema, certo? Porque o que a indústria precisa é de um crescimento mais robusto e consistente, porque ela tem uma revolução tecnológica acontecendo no mundo todo que ela precisa acompanhar, né? Então, vamos dizer, o esforço, o desafio é de uma natureza muito maior e muito mais complexa do que cobrir volumes de produção pedidas pelo choque da Covid em março e abril. Isso é importante, é o primeiro passo, mas é só o início de uma longa estrada de reativação e de modernização e revigoração do setor. Perfeito, ouvimos o Rafael Canien, que é economista do IED, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, muito obrigada